Olá! Diálogos em Educação recebe hoje 2 estudantes de programas de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul. Maria Eduarda Ribeiro da Silva, representando a educação, e Francisco Ailton dos Santos, pelo programa de História. Nos reunimos para iniciar um debate que a sociedade brasileira e os educadores de nosso país precisam colocar no centro das atenções. Discutir, pensar e reconhecer que vivemos em uma sociedade que se mantém, desde tempos pretéritos, baseada em práticas culturais marcadas pelo racismo e injustiça social. Como compromisso coletivo de quem está no campo da educação, é preciso pronunciar e falar sobre o racismo que está presente no nosso dia a dia. Convido a mestranda do programa de pós-graduação em educação para a sua fala e desde já agradeço pela disponibilidade em aceitar e participar desse nosso breve encontro. Um breve encontro, mas de um tema e de um assunto que todos nós precisamos enfrentar, pensar, debater. Maria Eduarda, muito obrigada desde já pela tua presença, é uma grande satisfação contar com você aqui. Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda, eu sou pedagoga, especialista em gestão escolar em direito educacional, atualmente sou mestrando em educação na Universidade de Caxias do Sul, e frente às situações que aconteceram, gostaria de falar um pouquinho sobre, que foi extremamente chocante, não é o primeiro caso, nem será o último, mas é de tamanha importância a gente estar conversando sobre isso. Eu acho que vale importante grifar que no mesmo dia que aconteceu a situação no Carrefour, eu estava fazendo uma live sobre a importância da representatividade negra na educação. E naquele momento nós estávamos discursando, eu e mais outros colegas, sobre a importância de nós estarmos trabalhando a partir da sala de aula, de levar para as bases todo o nosso conhecimento acadêmico em relação à negritude, à docência. Mas eu fiquei sabendo da situação apenas no dia seguinte. E para mim foi um choque, como se fosse um familiar meu, como se fosse alguém próximo, porque de fato foi algo que feriu a minha existência. E neste mesmo momento eu não me calei. Minhas redes não se silenciaram e eu me senti monstruosamente indignada. E eu gostaria de retomar esse mesmo assunto que eu falei nessa live do dia anterior. Que importa sim que haja representatividade. Haja representatividade para que o negro não seja mais visto como um ser que é uma ameaça à sociedade. Essa necropolítica, ela precisa parar, mas ela não vai parar apenas com falas isoladas entre os nossos pares. É necessário, e eu defendo isso, de que nós, como educadores, pesquisadores, levemos todo o nosso conhecimento, toda a nossa pesquisa até as bases. É necessário que o aluno, que o discente, ele se sinta protegido, que ele se sinta acolhido ao ver um professor, um gestor, um diretor, um secretário na escola, que ele se sinta acolhido. Para essa realidade mudar, ainda que ela seja demorada, ainda que essa luta derrame ainda mais lágrimas, para essa realidade mudar, se faz necessário que o nosso conhecimento ele saia da sala de aula, que ele saia da academia e adentre as salas de aula das escolas públicas, salas de aulas da periferia, não somente
mas no ensino privado também. Porque não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Se faz necessário que a gente tenha uma ação no educar, que o negro ele tenha a ciência da sua historicidade e que a branquitude enxergue, assuma a sua responsabilidade perante isso, que a gente pare de olhar para o lado e finja que o que aconteceu não diz respeito a nós, que a gente pare de virar o nosso rosto e fingir que não nos atinge, que a gente pare de ser cúmplice de tamanha violência, que nos fere em público, que nos fere de forma velada e que amanhã eu não seja a única numa sala de aula, no ensino superior, que eu não seja a única num cargo de gestão, que eu não seja a única negra, professora negra em uma escola, e falo em nome de todos os negros que se sentem isolados, negros e negras que se sentem isolados, mas que a gente caminhe, que a gente se coloque à frente para que outros possam vir. E como eu sempre digo, eu finalizo esse vídeo dizendo algo que eu escrevo, que nós façamos, nem que sejamos os primeiros, para que outros se enxerguem nas janelas do mundo nas quais a gente não se vê. Que haja representatividade. Que haja representatividade, oportunidade e igualdade de direitos. O que está prescrito na legislação, desde a Constituição de 1988 e outras que se somam a ela, precisam estar no nosso cotidiano, em nossas práticas, em nossos fazeres, em nossas formas de pensar. Obrigada, Maria Eduarda, e certamente é um grande prazer te ouvir, pensar contigo, e é exatamente estando ao teu lado, juntos, pensemos como educadores nessas questões. Façamos de nossas salas de aula espaços de debate, espaços de conscientização. Obrigada, Maria Eduarda, e desde já que esta discussão possa permanecer presente e possa iluminar também nossas pesquisas. Obrigada desde já. Na sequência, convido Francisco, mestrando do programa de pós-graduação em História, para que compartilhe suas reflexões. Olá, eu sou Francisco Santos, sou aluno do curso de mestrado da UX. Bom, diante de tudo isso que está acontecendo em nossa sociedade, eu às vezes me pergunto, será que nós mudamos mesmo de século? Será que nós estamos no século XXI? A humanidade usa um calendário para definir essa mudança de tempo, mas socialmente nós não atravessamos os séculos. Nós ainda estamos vivendo na época do colonialismo aqui no Brasil, um colonialismo disfarçado de democracia, que muitos acreditam viver em uma democracia. Mas isso não acontece. A cor da nossa pele é definitiva se você vive em um país como o Brasil, extremamente preconceituoso e que privilegia aqueles que têm a pele clara, descendência europeia e que têm mais espaço em nossa sociedade. O Brasil está muito longe de ser um país socialmente evoluído. E sabe por quê? Aqui no Brasil, o brasileiro médio, ele não tolera a igualdade social. Ele não suporta ver uma pessoa dita pobre que tenha uma ascensão, que tenha um trabalho, um cargo, uma posição, um carro. E é sobre isso que nós estamos tratando nesse momento, é de dar acesso às pessoas. Bom, de certa forma, o que está aí, eu creio que nós não conseguiremos mudar. Já foi plantado, já foi semeado. Mas nós precisamos fazer uma nova semeadura com sementes do século XXI, com novos conceitos, com novas ideias, para que daqui a algum tempo a gente consiga mudar realmente alguma coisa no nosso país. Por enquanto, só nos resta resistir e lutar. Obrigado. Obrigada, Francisco, pela partilha. Obrigada, Maria Eduarda.
está mais do que na hora de reconhecermos que o humano é plural, é diverso, é complexo. A sociedade brasileira é brutalmente desigual. Poucos, muito poucos, são os privilegiados. Porém, é preciso reconhecer negros e negras, povos originários e refugiados vivem em condições de ameaça permanente, pelo preconceito, pelo racismo, pela injustiça social que nos marca historicamente. Mas o fato está em tomarmos consciência, uma consciência coletiva, de podermos, e que sim, nós temos o dever ético de encontrarmos outros modos de conviver, em que todos têm um direito à vida digna, ao respeito, à plenitude de uma existência. Professores, educadores e todos aqueles vinculados à educação, que ocupam aqui e no agora um lugar e um papel privilegiado nesta construção. Estão todos convocados a levantarem a bandeira contra o racismo. Esse é o nosso convite, um convite para o engajamento coletivo, de fazeres pedagógicos e de atitudes cotidianas numa educação antirracista. Obrigada, Maria Eduarda e Francisco, volto a dizer, foi um prazer ouvi-los, e a todos e a todas que assistiram nosso diálogo em educação. Obrigada e até o próximo.